conhecimento de uma história para você manter o ritmo? Quanto de leitor vai aguentar esperar? Porque quantas histórias, quantos mandatos que vocês começaram a ler, entrou em hiato e vocês nunca mais voltaram para ler? Eu tenho um monte. Imagina o quadrinho brasileiro. O cara publicou um volume, aí depois de 5 anos lançou o volume 2, não lembro mais saiu, tem que voltar e reler. Onde eu vou achar na minha estante livro? Então não dá, tem que ter um... Às vezes você pode também pensar em publicar um volume, né? Porque as pessoas acham isso, não, eu quero publicar na editora tal, vou lançar serializado, a gente vai fazer, ó, então você tem um volume pronto e ver o que acontece, né? E eu imagino que você veja muito também o Trevisan, que trabalha com você, trabalhou muito tempo, sempre me fala isso quando vocês conseguem desenhistas para trabalhar com vocês, e aí, pô, você vai conseguir fazer todo mês a história? Ah, vou, tal, não sei o quê. Muita gente não tem mesmo noção do ritmo, do trabalho, se você vai mesmo conseguir dar conta de fazer aquelas páginas. Quando a Roda Avenger saía, a Erika Wanda desenhava 20 páginas por mês, mais a capa, e era só isso que ela fazia na vida. Ela não saía, ela não tinha finais de semana, ela não tinha feriados, ela não saía com os amigos, ela não fez mais nada naqueles 3 anos. Quem aqui está disposto a dar a vida e fazer só isso, fazer só quadrinhos, só mangá e mais nada por sei lá quantos anos? Você só entra nessa, você só faz quadrinhos, você só quer viver de quadrinhos de mangá se você ama mangá. Se você ama quadrinhos, você não vai ser feliz fazendo nenhuma outra coisa, aí tudo bem. Aí essa é a vida que você quer, então tá ótimo. Mais uma vez, não é fácil. Não é fácil. Engraçado que a gente viu muito isso no PMA, né? O cara começa a fazer, as primeiras 2 páginas são lindas, assim, a arte final é sensacional, mas aí o prazo vai chegando e ele vai cansando, né? A última página é um lápis todo riscado, uma bola escrito monstro. Isso. Ele tá brincando. É real. É verdade. Eu quero ver. E ó, é assim, além de tudo, pelas regras do BMA, não sei se vocês sabem, a pessoa podia mandar uma história só, de 24 a 32 páginas. Só isso. Tinha 3 meses para fazer. Até um pouco antes, porque a gente anunciou antes que ia ter o concurso. Se a pessoa tivesse começado a fazer antes, também teria mais tempo ainda. De 4 a 5 meses. E várias histórias que a gente pegou, começava super bem o desenho, né? O roteiro não vou nem falar. Porque esse foi o maior problema que a gente enfrentou, foi o roteiro, mas vou começar falando de desenho. E, ia cansando. Primeiro fazia super detalhado, depois ia parando os detalhes, só os personagens e ia embora. Então ainda pelo menos a gente pegou uma coisa ou outra de um cara que mandou uma história que era boa, inclusive, e que chegou até as etapas finais. Ele mandou uma carta se explicando que ele tinha feito aquela história em 2 semanas, ele não sabia do PMA antes, descobriu, fez e pedia desculpas, que não estava totalmente arte finalizada, e era muito boa a história dele, estava muito boa, não ia cansando do começo ao fim, ele fez médio do começo ao fim, e olha, foi o que eu consegui fazer, e justo, foi uma boa explicação. A gente pegou muitos outros que começava, e aí, roteiro, né? A gente fala muito de desenho, muita gente até se destacou pro desenho, mas aí a gente volta ao mimimi todo que eu estava falando antes, de as pessoas não leem, não tem educação no Brasil, mas infelizmente é verdade, isso se reflete mais ainda em roteiro. As pessoas, a gente pegou tanta coisa ruim, e vocês me desculpem, mas a maioria era ruim. A gente teve por volta de 180 histórias, um pouquinho mais que isso, e assim, que deu pra gente aproveitar e começar a separar 20, 25. Tinha outras com algum potencial, mas essas 20, 25 razoáveis, para chegar num número. A sorte que a gente teve coisas boas, a gente teve algumas coisas boas e conseguimos chegar em uma escolha legal, assim, algumas histórias bem bacanas, que vai dar até orgulho de publicar, porque eu estava com muito medo de chegar no fim do concurso e não ter o que escolher. E falar, e agora, o que eu faço? Será que eu peço pro Cassaro fazer uma historinha fingindo que é um iniciante e eu publico? Aquela que eu tinha conversado, de recap. Uma história estilo New Game, assim.
Refaulo é bem legal, cara. Parece Cavaleiro do Zodíaco, assim, com... Não, mas no bom sentido da coisa. Parece Cavaleiros com um desenho melhor. Nossa! Tem brincadeira. Quack. Ó, parece Fairy Tail. É um Krishna escolhido. É um desenho bem diferente, a história é muito legal. É uma história super simples, é o que a gente fala pra vocês. O cara fez uma história simples pra caramba, com um monte de reviravolta.